Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 6,5 milhões de reais, Flamengo aceita e Marcos Braz irá vender destaque para a Europa. O Flamengo é um clube gigante, um dos maiores do mundo e tudo o que acontece no clube gera um debate muito grande. A primeira rodada do Brasileirão é um bom exemplo disso. Houve muitas polêmicas nos outros jogos, mas a partida do Fla contra o Atlético Goianiense foi a mais falada na imprensa, redes sociais e mesa de debates. Não tem como, o Malvadão gera muita audiência. Blindando o elenco, Tite não quer deixar nada que envolve movimentos fora do CT, tem alguma interferência para os jogadores ou comissão técnica. Isso, até o momento, vem dando certo. Falando sobre o mercado da bola, o mais querido do Brasil se prepara para realizar uma transferência em definitiva. Hugo Souza, goleiro que ainda tem seus direitos econômicos ligados ao rubro-negro. O arqueiro está indo muito bem no Chaves, de Portugal. Ele tem se destacado por lá e chamado bastante atenção. A grande novidade é que há outros times da Europa interessados no goleiro. Caso o Chaves não acione a cláusula para comprá-lo, o jogador deve ser vendido para outro clube. Há times na própria Liga de Portugal que desejam a contratação do Paredão. Além disso, houve sondagens de times da Itália e também da Grécia. O Flamengo, por sua vez, já conta com uma venda de aproximadamente 6,5 milhões de reais, provavelmente com esses valores sendo à vista. Hugo Souza apareceu muito bem no profissional do Mengão, em um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Pegou quase tudo e fez o time, muito desfalcado, não ser derrotado pelo rival paulista. A partir daí, ganhou ainda mais chances no time titular, especialmente com Rogério Ceni, mas cometeu algumas falhas que foram primordiais para o atleta perder espaço e ser emprestado. Para muitos, Hugo ainda pode virar um grande goleiro, principalmente porque saiu daquela pressão que era atuar pelo Flamengo, algo que não estava fazendo bem para ele. Retorno de Gerson pode fazer Tite barrar Luiz Araújo no Flamengo. Após vencer o Atlético Goianiense por 2-1, fora de casa, na estreia do Brasileirão Série A, o Flamengo se prepara para voltar a campo pela competição contra o São Paulo pela segunda rodada da Liga Nacional. O jogo acontecerá na próxima quarta-feira, 17, às 21h30. Para este jogo, mais uma vez, o rubro-negro carioca volta a ter Gerson como opção. Depois de meses afastados dos gramados por causa da recuperação de uma cirurgia, o Coringa já voltou e pode ser peça utilizada por Tite. O meio-campista ainda vai buscar as melhores condições e o ritmo de jogo. Existe uma grande expectativa para saber se ele vai retomar sua posição de titular e essa dúvida se faz em função dos diferentes esquemas do time com e sem ele. Segundo o levantamento feito pelo Rádio Itatiaia quando o jogador esteve à disposição, Tite jogou num esquema de 4-4-2. O treinador montava a linha de meio-campo com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Sem ele, o comandante flamenguista manteve os 3 jogadores e colocou um atacante a mais na equipe, neste caso, o ponta Luiz Araújo. Vamos aguardar para saber qual será a decisão do técnico. A volta do jogador e as dúvidas em relação ao esquema e quem sai do time titular só reforça ainda mais o poderio e o elenco recheado de estrelas que o Flamengo tem à sua disposição. A equipe foi ao mercado e conseguiu ainda mais reforços para fortalecer o plantel. Em todos os setores do campo é possível observar que o clube conta com opções que podem ajudar. Um exemplo disso é o fato do time ter nomes como Bruno Henrique, Léo Ortiz, Gabigol, que no momento está suspenso, além de outros nomes badalados no banco de reservas. Marcos Braz rebate declarações do presidente do Atlético Goianiense e admite preocupação. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira 15 e rebateu a nota de repúdio publicada pelo Atlético Goianiense e as declarações do presidente Adson Batista. O mandatário do Atlético Goianiense chegou a falar em máfia da arbitragem e em um assalto-esculhambação. As equipes se enfrentaram no último domingo, 14, pela primeira rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Flamengo acabou vencendo a equipe adversária por 2-1. O Dragão ficou na bronca, principalmente com as expulsões do técnico Jair Ventura e do zagueiro Alix Vinícius. O gol anulado de Baralhas também gerou reclamação. Após longa análise por parte do árbitro de vídeo VAR, foi dado impedimento de Emiliano Rodrigues na jogada. Braz, por sua vez, rebateu todas as críticas. Veja abaixo os trechos da entrevista do vice-presidente do Flamengo. Se for buscar os lances no jogo, a nota não é conexa, não tem nenhum ponto que seja plausível de entender ser verdadeiro. Logo no começo do jogo a gente vê o pé na cara do Ayrton.
Numa das recopas, o Arão fez isso sem querer, não viu o jogador, foi expulso com 5 minutos numa competição internacional, iniciou Marcos Braz. Ali já era para ter um jogador expulso. O lance do Bruno Henrique, que na TV às vezes acha que não teve contato, teve e muito. Foi pênalti. Rasgou a boca dele. O Léo Pereira fez o que fez, o juiz deu pênalti. São acusações sérias, de maneira que deve ter um pouco mais na frente que provar. Mas isso é problema deles, Atlético Goianiense e da CBF. A gente respeita, mas lamenta e vai ficar bastante atento e ver se isso não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente, de ser pressionado. Flamengo não teve benefício algum nesse jogo, continuou. Foi um jogo estranho, Flamengo poderia ter imposto sua força, estava com um a mais e não conseguiu. Resultado foi melhor do que o jogo. É do jogo. Teve um monte de jogo que o Flamengo jogou bem, e não saiu com a vitória. Eu entendo, mas não concordo com a nota de repúdio do presidente, completou. De La Cruz revela bastidores após marcar gol de falta pelo Flamengo, ficaram muito felizes. O Flamengo começou o Campeonato Brasileiro 2024 com uma vitória diante do Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. Um dos responsáveis pelos 3 pontos foi de La Cruz, que marcou um lindo gol de falta. Após balançar as redes pela primeira vez pelo rubro-negro, o lance foi publicado e compartilhado por inúmeras páginas e torcedores. Dessa forma, a Flá TV decidiu fazer uma entrevista com o uruguaio, contratado na última janela de transferência. Os colegas me parabenizaram, ficaram muito felizes pelo meu gol. Mas, como eu disse antes, acho que a felicidade passou mais pelos 3 pontos e isso é o importante, comentou o meio-campista durante o vídeo do clube. Na carreira eu não tenho muitos gols de falta, mas você sempre tenta melhorar. Então, como eu disse antes, no treino sai com mais frequência, porque bem, você está mais calmo. Mas no jogo a pressão já é diferente, o cansaço, a concentração, então pronto. Fica um pouco mais complicado, completou o uruguaio à Flá TV. Já no final da entrevista, de La Cruz prometeu tentar marcar mais gols de faltas com a camisa do Flamengo. O jogador vive bom momento com a camisa do Flamengo, após um início atuando no ataque pelo lado direito. O rubro-negro já iniciou a preparação para o confronto diante do São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão Série A 2024. A partida ocorre na quarta-feira, 17, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. A equipe carioca enfrenta um São Paulo que chega pressionado, que precisa da vitória. Uma vitória do Flamengo pode acabar com a trajetória de Thiago Carpini no clube paulista. Jorge Jesus diz que vai voltar ao Flamengo em conversa revelada após saída do clube. Flamengo conquistou o campeonato carioca de forma invicta, mas não conseguiu apresentar a mesma consistência na Libertadores da América e no Brasileiro, gerando uma preocupação interna nos bastidores do mais querido. Além de destacar a necessidade de buscar por peças de reposição no mercado. Com isso, alguns nomes começaram a ser ventilados nos bastidores da equipe, mas o rubro-negro vem viabilizando a saída de jogadores, aumentando assim o rendimento da equipe. Entretanto, durante a participação do vice de futebol Marcos Braz, no Mundo GV no YouTube, deixou a nação empolgada. Isso porque Braz revelou uma conversa com Jorge Jesus entregando um retorno. Ele não prometeu voltar. O que ele falou para mim foi no churrasco mais de despedida. Ele falou para mim, Braz, eu vou voltar a treinar esse clube. Mas não falou me prometendo. Era um tom mais de carinho do que de promessa. Jorge Jesus vem tendo seu trabalho elogiado no Al Hilal, podendo estender seu vínculo na Arábia Saudita. Braz destacou que um possível retorno nesse momento ainda é sonhar alto, já que acaba ficando inviável por conta da questão financeira. Pela parte financeira, você não consegue trazer ele nem um minuto para treinar o Flamengo. Quando estava no Fenerbahçe também. Já seria muito difícil porque começa no 5-1 na moeda, é difícil. As questões financeiras são muito amplas. Marcos Braz entende a idolatria que Jorge Jesus tem no Flamengo, diante do ano mágico de 2019. Mas foi realista quanto ao retorno do profissional, que nesse momento acaba se tornando inviável para a equipe. E você, torcedor? O que acha da declaração de Jorge Jesus sobre o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.